Olá, bem-vindos ao canal Reverberando. Eu estou muito empolgada por você se juntar a nós nesta jornada de descoberta esotérica e espiritual. Hoje estamos começando algo especial com o nosso primeiro audiobook, A Mesa do Santo Graal, de John Matthews. A Mesa do Santo Graal é mais do que apenas uma história lendária. É uma jornada profunda e espiritual que nos levará através dos mistérios do Santo Graal, um símbolo enigmático que transcende o tempo e a cultura. Este livro nos guiará na busca da verdade, da iluminação e da transformação interior. Mas lembre-se, esta não é apenas uma história, é um convite para explorar os segredos do Graal como um espelho para a nossa própria jornada espiritual. Aqui no Reverberando, nosso objetivo é mergulhar profundamente nos ensinamentos esotéricos, na sabedoria ancestral e na espiritualidade. Tudo por meio de audiobooks cuidadosamente selecionados e uma narração envolvente. Acreditamos que essas histórias não são apenas contos, mas veículos para a transformação pessoal. À medida que embarcamos nesta jornada com a Mesa do Santo Graal, você pode esperar uma experiência rica em simbolismo, ensinamentos profundos e uma conexão com a espiritualidade que transcende as palavras. Cada capítulo nos levará mais fundo na história e em nós mesmos. Então, junte-se a nós e eu convido você a explorar, a se dedicar a este livro e muitos outros tesouros esotéricos do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio desta jornada. Agora, sem delongas, vamos nessa mergulhar na magia do Graal e na busca pela verdade. Aproveitem bem a viagem. Introdução. No final do texto do Graal, conhecido como Perlevan Vals, quando o vaso miraculoso desapareceu para não mais aparecer naquele lugar, e o cavaleiro Percival partiu para terras desconhecidas. O castelo do Graal ficou desabitado e se tornou uma ruína. Muitos imaginaram o que havia sido o castelo, mas a verdade se desvaneceu na memória e ele passou a ser conhecido como um lugar assombrado. Ninguém mais ousou ir lá, à exceção de 2 cavaleiros gauleses. Eram cavaleiros leais, muito jovens e cheios de espírito, e juraram que iriam e entraram no castelo cheios de excitação. Permaneceram lá por muito tempo. Quando saíram, viveram como eremitas, usando túnicas de pelos e vagando pelas florestas, comendo apenas raízes. Era uma vida dura, mas que lhes agradava muito, e quando as pessoas perguntavam por que viviam assim, respondiam apenas: vá onde fomos e saberá. Qualquer um que não se tenha sentado à mesa do Graal deve sentir espanto e até mesmo desprezo diante de um grupo de pessoas desejosas de se pendurar dentro de uma ruína dilapidada, como parece ser o castelo do Graal. Para outros, há a mesma sensação de conquista, o mesmo entusiasmo pela descoberta sentido pelos 2 cavaleiros gauleses. Mas, como para eles, é difícil para nós contar a vocês como é essa experiência. Podemos apenas sugerir que vá onde fomos e saberá. Os companheiros do Graal não partiram todos numa viagem mística às praias de Sarras, nem o Graal se tornou subitamente inacessível para os que vieram depois. As ruínas do castelo do Graal não estão em algum local oculto que possa ser descoberto ao se consultar um mapa, mas pode ser que haja sinais ao longo do caminho. A companhia do Graal está entre nós no mundo. Seus membros podem ser indivíduos comuns ou personalidades intensamente místicas de alguma poderosa ordem esotérica. Os limites do Castelo do Graal se estenderam para abranger cidades e países para muito além da Bretanha, e a Mesa do Graal tornou-se vasta. Mas e o próprio Graal?
Deve haver muitos para quem a perspectiva de descobrir o cálice da última ceia é indiferente, por ele não fazer parte de sua própria tradição religiosa. E os que não têm nenhuma tradição religiosa estão excluídos da mesa e da busca? A esses diríamos que, embora o Graal tenha sido recentemente associado à tradição cristã, ele não exige nenhuma interpretação em particular. Sabe-se que os elementos da tradição do Graal provêm de muitas fontes para formar um holograma multirreligioso, tão diversificado quanto os que se sentaram à própria mesa. Para os que cresceram fora de qualquer tradição ou para os que rejeitaram uma disciplina formal, é difícil formular uma noção do que pode ser o Graal. Para eles, pode ser útil considerar que a estrutura das histórias, apesar de vagamente cristã, é parte da atmosfera do mundo medieval, muito mais próxima das antigas tradições do conhecimento pagão e que reagia mais prontamente a uma história vigorosamente contada do que a maioria de nós. Existem tantos caminhos possíveis para o Graal quanto para Roma, e cada um deles é válido. Arthur pode muito bem ter sido um rei cristão, mas tinha consciência de que seu reino abrangia outros conceitos que podiam apenas fortalecer o propósito comum da távola redonda. Quando nos sentamos à mesa do Graal no castelo do rei pescador, que é o representante espiritual de Arthur na Bretanha, sabemos da mesma forma que muitos dos que estão sentados conosco não são nativos da terra, trazem novas ideias de suas experiências, proporcionando saúde espiritual para todos os que participam da busca, com sua iniciativa e participação ativa. Começamos a compreender que existe uma franco-maçonaria entre os que participam da busca, assim como entre os que seguem o caminho místico em todas as tradições. Há uma linguagem comum, um modo de consciência, quase um sinal secreto que pode ser lido e reconhecido por todos os engajados. Tais percepções podem ajudar a afastar a sensação de isolamento que pode acompanhar os passos daqueles que buscam o Graal. Assim, não devemos cometer o erro de ver o Graal apenas como uma encantadora lenda medieval. Ele é parte de uma tradição muito mais ampla, da qual todos nós compartilhamos. A tradição mística de qualquer povo geralmente se materializa em uma série de escrituras, escritos sagrados, que falam de um herói e de uma busca. Apesar dessas escrituras serem geralmente consideradas como a única fonte válida para a pesquisa mística, não devemos esquecer os mitos e as histórias subculturais que as precederam ou cresceram em torno delas. À sua maneira, eles falam muito de nossa busca espiritual e são parte de nossa herança. Isso, no entanto, não torna mais fácil a sua compreensão, porque geralmente são feitos de camadas de sentido sucessivas, os acréscimos de longas eras de crescimento, mudanças e renascimento. Encontraremos muitas descrições do Graal neste livro, como taça ou pedra, concavidade ou útero, como uma taça da qual cada vida individual recebe sua comida e bebida essenciais. Capítulo 5. Eu como testemunha de princípio feminino. Para alguns, é apenas um entre muitos vasos semelhantes. Para outros, não tem existência real, mas serve de ideia luminosa que se molda conforme as necessidades do indivíduo. Para outros, ainda é parte de um processo de transformação, um sonho alquímico da alma em sua busca pela evolução humana ou unidade com Deus. Por mais que essas visões divirjam, são como uma só. Em sua crença no Graal como guia, conselheiro, auxiliar e portal para a vida interior, a viagem interna que devemos fazer até o fim, assolados pelo perigo e pela dúvida, pelo medo e pela perda de fé.
E enquanto nossa meta for verdadeira e não tiver nenhum traço do mal, o Graal permanecerá sempre à mão, como uma luz na turbulência. Você pode aprender muito nestas páginas, mas se não aprender outra coisa além do reconhecimento do Graal dentro de seu próprio ser, terá descoberto uma verdade que jamais o abandonará e brilhará diante de você em seu caminho e lhe mostrará a via da autorrealização. Experiências emocionais que se bastam e verdades teóricas temos em quantidade, mas o sentimento verdadeiro que leva à percepção de valores duradouros ainda é raro em nosso tempo. Ninguém que se empenhe na busca do Graal permanece inalterado. A experiência pode ser tênue, pode passar quase despercebida, mas as imagens continuarão a voltar, formando cadeias de sentido, padrões nos quais nos podemos ver refletidos em incontáveis maneiras diferentes. Todos os que lerem esse livro com a mente e o coração abertos poderão ver os padrões que se formam e se dissolvem novamente a cada nova definição, a cada boa avaliação no campo do Graal. Muitas vezes ouvirão os ecos, talvez distantes a princípio, mas sempre mais claros a cada leitura, até que no final a mensagem do Graal ressoe claramente para cada um de nós através dos recônditos da alma. Vários dos colaboradores deste livro preferiram dar ênfase à perda e, mais importante que isso, ao retorno à perspectiva do princípio feminino. A importância desse tema parece ser clara. Era uma era marcada, mais que nunca, pelos impulsos destrutivos, pelo desejo masculino da guerra. Há uma necessidade sempre crescente da abordagem mais suave e mais interiormente centrada do feminino. Um atributo presente, mas adormecido, nos homens e assim como nas mulheres. No conjunto de imagens do Graal, o tema surge no episódio do navio de Salomão, onde Galahad, o conquistador do Graal, parte finalmente com seus 2 companheiros para Sarras, a cidade sagrada. Com eles vai o corpo da mulher de Indrani, que deu seu sangue para que outro pudesse viver. Ela é o princípio feminino perdido, que abandonou o mundo, deixando atrás de si mesma uma ferida. O desejo de todos que atualmente procuram o Graal seria trazer a taça de volta de Sarras, e com ela a figura de Indrani, que não está mais morta para nós, mas viva para as necessidades de nosso tempo. No final deste livro, há uma seção que consiste de uma meditação conduzida e de uma história original. A meditação foi idealizada especificamente para encaminhar a todos que assim o desejarem em sua própria busca, mas os que já estão no caminho podem achá-la gratificante. E na história de Palamides, o sarraceno, que encerra o livro, muitos encontrarão as sementes de novas linhas de pensamento, maneiras de projetar a sua própria visão no simbolismo comum do Graal. Mas leia antes os outros ensaios. São escritos por pessoas dedicadas à viagem interior, vistas de pontos diferentes ao longo do caminho. Talvez, à medida que for lendo, você comece a reconhecer ideias há muito aprendidas e esquecidas. Este pode ser seu caminho para a terra do Graal. Uma vez lá, você retornará como uma nova compreensão de seu próprio estado de ser, de posse de verdades que farão a vida parecer maior e mais cheia de luz do que antes, porque nessa viagem você estará buscando absolutos. Nós o convidamos então, como os 2 cavaleiros gauleses, com os quais começamos a entrar no castelo e a sentar-se à grande távola redonda do Graal, que pode caber dentro de nossos corações e também atingir as estrelas. Daí em diante, o caminho a seguir é nosso, como e por onde quisermos. A história do Graal, uma sinopse. Existem quase tantas histórias do Graal quantas são as tradições. E elas são muitas. Muitas pessoas hoje em dia
conhecem o Graal através da versão indiferente de Tennyson. No século XV, procurava-se La Morte d'Arthur, de Malory, mas o livro de Malory era apenas uma versão costurada de ciclos anteriores de contos extraídos dos franceses. E antes disso, existiam os mitos célticos, que fizeram surgir a primeira forma do Graal, a taça que produzia maravilhas. Apesar de mesmo aqui o conceito não se afastar muito daquilo que atualmente pensamos do Graal. Para resolver o problema proposto por este vasto complexo de textos, oferecemos aqui um breve sumário daquilo que se pode chamar de história básica. Naturalmente, foi necessário omitir muito, mas esperamos que essa sinopse ajude o leitor recém-chegado ao assunto a descobrir seu caminho nos ensejos que se seguem. Algumas tradições afirmam que o Graal se originou como uma joia, uma esmeralda, saída da coroa daquele que trouxe a luz, Lúcifer, o anjo da manhã, que caiu do céu durante a guerra entre os anjos. Outros acreditam que Sete, o filho de Adão e Eva, retornou ao paraíso, onde recebeu o Graal como um sinal para todos os homens de que Deus não os havia esquecido. Mas seja qual for a teoria, a primeira vez que o Graal fez sua aparição na história foi na época da crucificação de Cristo. Nessa época, José de Arimateia conseguiu recuperar o cálice da última ceia e usou-o para apanhar algumas gotas de sangue e de suor do corpo do Messias, e daí para frente ele transformou-se num objeto sagrado. Mais tarde, o cálice foi trazido para o Ocidente por José e seu grupo de seguidores. A primeira companhia do Graal, que chegou a Glastonbury, em Somerset, onde fundaram uma igreja dedicada à Mãe de Cristo e depositaram a taça sagrada num santuário. Teremos notícias do Graal novamente no tempo de Arthur, por ocasião da primeira grande busca. Ele é visto em um castelo chamado Monte Salvache, ou Carbonec, que fica em um lugar não totalmente neste mundo, para onde devem ir os cavaleiros que juraram procurar o Graal, enfrentando perigos e privações ao longo do caminho. E é essa busca, ou série de buscas, que compõe a principal fonte de informações que possuímos sobre o Graal e suas operações. Em Camelot, ele apareceu num raio de luz brilhante, e toda a companhia recebeu comida e bebida à vontade, um símbolo do alimento espiritual a ser obtido do Graal. Em outro texto, é descrito como tendo 5 formas ou mudanças de forma que contêm um mistério inexplicável. Alguns por bons, outros por maus propósitos. É encontrado apenas pelos bons e verdadeiros. São citados 3 cavaleiros, Galahad, Percival e Bors. Apenas eles, entre os homens de Arthur, encontram o caminho para o castelo e o misterioso rei pescador, ferido na coxa e sem possibilidade de cura, até que uma pergunta ritual, geralmente, a quem serve o Graal, ou, às vezes, quem serve o Graal, seja formulada e respondida. Então, tanto o rei quanto a terra, sobre o qual reina até então desolada, se recuperam. Os 3 cavaleiros, juntamente com o Graal, partem de navios para Sarras, a cidade sagrada do Oriente, onde acontecem as celebrações finais dos mistérios do Graal e onde Galahad, o mais puro dos 3, expira uma fragrância de santidade. Percival retorna ao castelo do Graal para tornar-se o novo rei e Bors parte para Camelot para contar os milagres da busca. Tal é a história em suas linhas gerais. Existem muitas outras versões e um sem número de aventuras dos cavaleiros empenhados na busca, mas a essência permanece a mesma. A mensagem do Graal não muda, nem no passado, nem hoje, como esperamos mostrar nestas páginas. John Matthews.